Olá, eu sou Juliana Soares e este é o podcast Videocast da Maia Produções. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma camisa preta de desenhos brancos e vermelhos, tenho um cabelo escuro, olhos escuros e estou usando um óculos de grau de armação cor-de-rosa. E hoje nós vamos conversar com a Diane Maia, que é a CEO da Maia. E a Diane, por favor, se apresente, seja bem-vinda ao podcast Videocast. Olá. Bom, tô feliz de estar aqui. Obrigada, Ju, por conduzir essa conversa. Eu sou Diane Maia, sou a fundadora e produtora na Maia Produções. Sou uma mulher branca, estou de rabo de cavalo, em cabelos escuros, toda vestida de preto, blazer preto. Chiquérrima. Acho que é isso. Muito bem. A Diane, além de produtora executiva e CEO da Maia, né? Ela tá nessa área do audiovisual há mais de 15 anos. Já produziu e coproduziu mais de 18 filmes, entre eles a franquia Carrossel, o longa Mais Forte que o Mundo, a comédia Vai Ter Troco, que está na Disney, e o documentário THF, dirigido pelo Karim Ainus. Na TV, ela também produziu e assina o roteiro da série O Meu Sangue Ferve por Você. Mas a Diane vai contar em mais detalhes sobre a carreira dela. Vamos começar essa conversa. Antes, para você dizer como é que surgiu a Maia e como é que você definiu e entendeu qual seria o foco de atuação da produtora. O foco de atuação da produtora, ele pode mudar, né? Ele muda. Boa. De acordo com o mercado também, né? Nós do audiovisual, a gente tem que fazer projeto para o público. E o público, às vezes, pede mais uma coisa ou outra, né? De acordo com a tendência, de acordo com o ano em que estamos, de acordo com a política, com a economia, com a vida social, né? A exemplo, na pandemia, as comédias e as coisas mais leves eram muito melhor recebidas do que os dramas, né? Uhum. E filmes mais violentos ou séries mais violentas, né? A gente teve o boom das biopics, a gente tem boom de true crime. Então, na verdade, eu acho que todo produtor acompanha o que o público aponta como o que ele mais quer ver no momento, né? Agora, de uma maneira geral, a Maia nasce como uma produtora de cinema independente, majoritariamente. Tá. Tanto porque na minha carreira, se você olhar, são 18 longas e 3 séries produzidas, né? Então, esse é mesmo o meu DNA e, portanto, o DNA da Maia também. E antes de abrir a produtora, que agora que a gente está aqui mostrando ela, né? Mostrando a produtora e os nossos projetos, através até de você e desse encontro de hoje, de outras ações, a gente até aqui veio lendo roteiro, desenvolvendo roteiros, ideias e trazendo para perto de nós os talentos que a gente queria que estivessem por perto e que a gente queria muito trabalhar. Então, a formatação da produtora está, sim, mais ligada a cinema independente, mas hoje, por exemplo, a gente está com 2 projetos em streaming. Bacana. Pode falar quais são, vamos falar. Não pode! Ai, não pode? Ainda não estreou, eu achei que já eram os que já tinham estreado. Ambos em NDA, mas ambos são série. Entendi, Então, a gente legal. tem 2 séries e acho que 8 projetos de longa em desenvolvimento concomitantemente. E você faz essa parte criativa também, é a parte que você está mais próxima. Conta um pouco de como que é esse trabalho da produção criativa, como que é a sua atuação nos projetos, da onde as ideias vêm. Algumas vezes as ideias vêm dos diretores, outras dos roteiristas e outras dos produtores mesmo, né? Então, no nosso line-up da Maia, hoje tem ideia minha, tem ideia do Thiago Pavarino, que também é produtor na Maia, trabalha lá conosco e é muito ligado à área de desenvolvimento. A gente tem 3 IPs, nós temos A Máquina de Fazer Espanhóis, um livro do Walter Ugumãe, um escritor português que eu adoro, e esse livro está sob a tutela e os cuidados de Cal Hambúrguer, que você já entrevistou aqui também. E Cal está fazendo desenvolvimento com mais 2 roteiristas, Tom Hambúrguer e o Eduardo, que é de Portugal, que está desenvolvendo com eles também. A gente tem uma coprodução com a Bando à Parte em Portugal. E a Sony é a nossa coprodutora e distribuidora. Então, o filme está em financiamento e em desenvolvimento ao mesmo tempo. Joia. É um livro que a Maia adquiriu. Mas que ao convidar o Cal, ele se torna um desenvolvimento do Cal, né? É ele quem é
que rege, assim, o caminho que a gente vai, para onde a gente vai. É uma troca maravilhosa e a gente está muito próximo. Também tenho como coprodutora nesse projeto Renata Almeida, então a gente se encontra e recentemente André Novis também se juntou a nós. Então a gente faz reuniões criativas de retorno nas leituras, etc., com constância mesmo. Tá, A gente tem também Oração para Desaparecer, que ainda não tem uma direção atachada. Então, nesse filme, por exemplo, eu conduzo, tá. ao lado da roteirista, que é Nara Normandi, e também de Alice Carvalho, que além de ser a atriz principal, eu convidei para ser produtora associada do projeto para que estivesse Legal. exatamente no desenvolvimento conosco. Que Então, acho que a bacana. gente tem diferentes formatos. Alguns que eu, né, tô mais à frente do lado criativo, outros que os diretores estão, Fábio Mendonça, Laís Bodansky, pessoas que têm tanta experiência, né, e tanta autoralidade no trabalho deles que, então, no meu caso, como produtora, mesmo tendo essa característica mesmo da produção criativa, da criatividade, da leitura, é com muito prazer que eu me coloco ao lado e um pouco atrás deles para ser uma base de apoio às ideias e à autoralidade de cada um desses talentos. Bacana. E você falou um pouquinho sobre essa questão de acompanhar um pouco o que o público quer, mas vamos falar mais sobre assim, os projetos que mais têm interessado a você e a Maia, né, como uma produtora, como um conjunto de pessoas ali criativas. Quais são esses projetos e por que eles estão interessando mais nesse momento? A gente gosta muito de IPs, assim. Eu sou uma pessoa que leio muito, e, portanto, livros e adaptações são o meu foco bastante, Tá, assim. tá, Adoro legal. adaptar, acho difícil e, portanto, maravilhoso, porque se torna um desafio, né? Sim, Das ideias trazidas até a Maia, a gente costuma pegar projetos mais autorais quando eles vêm de talentos que a gente quer trabalhar. tá, Então, os autorais, a gente não se arrisca, a maioria das vezes, em envelopá-los, tá. sabe? Uhum. Falar, tá bom, existe esse roteiro aqui que é um drama, ou um gênero, um thriller, ou um terror, alguma coisa, e eu vou chamar tal diretor, tal ator. Isso normalmente eu não faço. Quando vem um projeto bastante autoral, ou seja, projeto mais para festivais, para uma carreira mais independente do que mainstream, normalmente a gente entra por a gente querer muito trabalhar com o talento que trouxe aquele projeto. Então, os projetos que a gente recebe com mais facilidade, pega e produz, são projetos mais abertos. Tá. Então, true crime, comédia, romance e romances musicais, que eu também adoro. Tenho na Verve mesmo, assim, já vários trabalhos com música e não quero deixar de tê-los. E tem diferença, assim, num desenvolvimento, por exemplo, aproveitando que você falou disso, que eu acho que é uma coisa curiosa, quando tem, por exemplo, que já envolve talvez uma cadeia de direitos antes de definir ali num projeto musical quais são as músicas que vai poder usar, ou de repente de ter quem vai fazer essa composição, como que vai ser isso? Tem, super. Acho que quando você está em um drama, por exemplo, você vai trabalhar na fase de desenvolvimento no seu roteiro. Uhum. Quando você está numa animação, você vai trabalhar no roteiro, nos personagens, no cenário, né? No desenvolvimento No visual? desenvolvimento visual como um todo, além do desenvolvimento do roteiro. Quando você está num projeto musical, você vai fazer a mesma coisa, concomitante, como é o meu Sangue Ferve por Você. Tá, A gente trabalhou toda a parte musical no roteiro, toda a pesquisa das músicas que não eram do Magal também, que são duas que entram, mas para serem as duas foi uma pesquisa intensa. No roteiro, depois da pesquisa, toda a liberação da cadeia de direitos e tá. depois disso fazer as músicas antes, o que é bem, bem maluco, porque você não tá vendo, né, a cena musical ainda, as pessoas dançando, etc. Então você fala, vamos nesse ritmo, mas é tudo prévio. E aí torcer para que realmente você tenha acertado, né? Como é a escolha de elenco, como várias coisas que você primeiro imagina que aquilo vai colar muito bem. Então, no Magal, a gente queria fazer ritmos diferentes nas novas roupagens das músicas dele. E a gente foi se arriscando muito, depois a gente abaixou um pouco para achar uma linha mais tênue entre as músicas anteriores, né? As gravações originais do Magal e as nossas, assim. Mas foi bem interessante, foi um longo processo, acho que de 1 ano, assim, com a Ambulante e depois com os Garbatos, com quem realmente fez a trilha até o final. Tá.
E isso paralelamente com o roteiro? Ou o roteiro já estava Paralelamente. O paralelamente? roteiro já estava bem andado, porque depois que a gente trabalhasse as músicas, não tem por que você voltar atrás na música. Mas como era uma história do Sidney Magal, a gente já sabia que as músicas não mudariam, as principais, e começamos por elas. Tá. Deixamos as outras mais ao final. Mas foi bem legal, eu adoro. O outro filme que chama Todas as Canções de Amor, com direção da minha parceira Joana Mariani, que é lindo, é um filme que a gente tem muita história, que o roteiro inteiro é construído em cima de músicas que os casais ouvem. Esse filme passou recentemente na Globo, ele rodou bastante fora do Brasil, mas aqui no Brasil ele não tá em streaming nenhum ainda, provavelmente ele entra daqui a pouco. Mas é um filme lindo, Sucesso. com Júlio Andrade, Luísa Mariani, Marina Rui Barbosa e Bruno Galhaço. 2 casais em diferentes épocas, mesmo apartamento, e eles estão ouvindo essa trilha sonora que vai conduzindo a relação dos dois. E foi uma delícia, porque roteiristas, eu e Joana sentávamos e escolhíamos as músicas, a Joana a maioria, né? É uma ideia original dela e uma direção dela. Mas eu coloquei ali 2 minhas, sabe? Que eu queria muito, e a Jo falou, claro, vamos colocar e tal. Na hora de filmar, por exemplo, a gente tinha uma música que não foi liberada. E daí eu recebi o não um dia antes, eu tive que ir um dia antes achar uma outra música e dar essa notícia para a diretora, dizer, olha, sinto muito, você não tem a sua música, não vai ser com ela a sua cena, mas eu também tenho essa que ela falou, você já tem liberado? Eu falei, não, mas eu vou liberar. E me arrisquei com Cazuza e a cena ficou ainda 10 vezes mais linda com o Codinome Beija-Flor. Aqueles problemas que dão bom, sabe? A cena ficou linda. Sim, total, que legal. No seu tempo inteiro, nessa trajetória toda de carreira, assim, qual você acha que foi o projeto mais desafiador que você já fez? Meu primeiro longa foi o Entre Nós, eu trabalhava na O2 Filmes, então tinha uma estrutura grande de produção Tá. ao meu redor. Quando eu saí de lá, eu acabei abrindo a Paris Entretenimento e ali eu montei a produtora. E o primeiro filme, então, e o mais complexo para mim foi Carrossel. Porque quando eu cheguei, o Fracaroli, dono da Paris, né, de todo o conglomerado ali, e de quem fui sócia nesse período, disse, mas você vem da O2, tem, né, uma régua de filmes e de produtos audiovisuais mais requintada, talvez. O que a gente vai fazer juntos aqui de coisas mais comerciais? Falei, eu quero fazer infantil. Ele falou, mas não tem, a gente vai disputar com Madagascar, com a Era do Gelo, não existe uma marca. Eu falei, existe Carrossel. Sim. E aí ele, uau, isso é verdade. Eu falei, posso ir atrás? Pode. Fui atrás das marcas. Então esse foi um filme que eu peguei nas mãos. Eu precisava, aos 30 anos também, ali, 33 anos, entender que eu realmente podia produzir e sabia produzir. Então, eu faço o argumento do filme, eu faço a produção executiva, do lado de Renata Rezende, hoje na Warner. A ilha de edição também, a montagem era do Lucas Gonzaga, que já tinha feito comigo Entre Nós. E todo o lançamento, eu trabalhei em todas as etapas, assim, com muito afinco e com muita vontade de conhecer tudo mesmo, assim, sabe? E era infantil. Então, você tinha que lidar com as crianças, com os pais das crianças, com os alvarás, com as licenças, com as questões, que são muito maiores quando envolvem crianças. Um elenco enorme. Um elenco enorme. E, infelizmente, também o senhor que a gente selecionou para ser o avô teve um câncer na época. Ele ainda viveu mais 2, 3 anos. A gente coloca ele no filme 2, o Orival Pessini, que tinha feito Fofão, tinha feito várias coisas de máscaras. E aí ele disse, se vocês me derem esse filme, eu vou ser muito feliz, porque eu nunca atuei sem máscara. Então, na hora que ele falou isso, ele ganhou o papel. Sim. Mas ele teve um câncer de pâncreas e eu passei o meu Natal e meu Réveillon no hospital com ele. Ai, gente. Foi, mas Fazendo foi tratamento. muito, foi muito intenso. Tava descobrindo, né? E aí ele volta pro set, mas foi tudo muito intenso. E depois do lançamento eu entrava nas salas de cinema sem parar. Eu ia todos os dias até as salas de cinema nas primeiras semanas para ver as reações das famílias, das avós. Então, para mim, acho que foi o filme, porque era meu primeiro mesmo, assim, sabe? Sozinha e com todas essas demandas extras, etc. Foi meu maior desafio, né? Um grande aprendizado também, né? Grande aprendizado. Eu tenho muito orgulho mesmo, porque eu acho que o Carrossel, ele voltou ao cinema infantil, assim. Depois dele veio Turma da Mônica, DPA, outros grandes sucessos infantis. Então eu tenho mesmo, na minha carreira como produtora, orgulho de ter
ter retomado mesmo o cinema infantil no país, assim. Ter uma participação nisso, né? Não é minha Sim, responsabilidade, mas eu tenho uma grande participação nisso. Eu com certeza. tenho assim, no meu coração isso, assim. Ai, que bacana. É. E aí, a partir daí, provavelmente, enfim, acho que vai moldando um pouco o seu trabalho como produtora executiva criativa e depois como CEO. E aí, hoje, o quanto você consegue se envolver sendo CEO da Amaia nos projetos, ou não sei como consegue, ou quanto você Uhum, pode, na verdade, né, se uhum, envolver uhum. nos projetos e quais são os principais desafios que você encontra hoje? E aí a gente pode falar não só da produtora em si, mas do mercado como um todo. É interessante, porque ser produtor e os produtores, né, eles são a grande maioria são donos das suas produtoras, Uhum, porque é a maneira como você consegue colocar em prática os seus projetos, aqueles que você sim, escolhe produzir, porque você fica de 5 a 10 anos em cada um deles, né. sim. Então produzir para outras produtoras, é quando você chega lá, olha e fala: "Gosto de tudo que essa produtora está fazendo, vou me sentir bem em ficar aqui 5, 10 anos fazendo isso como produtor", né. E eu tenho parceiros ali ao meu lado, como hoje o Eduardo Nasser e o André Novis, que são produtores que estão associados aos projetos, assim, porque tem esse olhar: "Gosto disso, quero fazer isso, vamos fazer isso", assim, né. Então, isso dá uma segurança maior para mim, que comecei sozinha a Maia. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo me envolver criativamente pela presença do Thiago Pavarino, do Eduardo Nasser, do Matheus Ramos, da equipe da Amaia. Ser a CEO e ser produtora, eh, depende de se montar uma boa equipe, né. Uhum, Eu acho que quando você azeita a tua equipe interna, ou quando a produtora anda bem, aí eu fico liberada para cuidar dos projetos. Então isso é um grande desafio, porque nem sempre fica tudo muito bem, né. Mas eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho tido tempo, porque a minha equipe está incrível, a equipe da Maia trabalha vestindo essa camisa mesmo de todos os projetos e da produtora, porque ela está nascendo com um line-up interessante, com esses talentos que eu mencionei, né, Fábio Mendonça, Laís, Cal, Mirna Nogueira escrevendo, Nara Normandi escrevendo, e então tanta gente legal que todo mundo admira e que quer estar junto, sabe. Então eu sim. acho que a gente está imbuído dessa admiração pelos talentos, pelos projetos e dessa vontade de fazer a produtora dar certo, assim. O que me deixa feliz é que esse sonho deixou de ser meu e ele hoje é de uma equipe toda. Bacana. Mas vamos explorar mais isso aí, vamos explorar. Acho que ajuda muito quando você tem, é isso, uma equipe que tem um bom diálogo, como você falou que está azeitada ali, mas obviamente que existem, enfim, as questões do dia a dia, um projeto que talvez você tenha que se envolver mais, outro que já está andando e aí você consegue talvez deixar. Como é que você administra isso? Entende, tipo, aqui eu vou ter que pôr mais a mão, porque talvez não tá muito com a cara da Maia, enfim, É. como é que Acho que os projetos pedem, né, eles tá? também, naquele momento eu olho e falo: "Ah, vou ter que ir para ali". Mas aí o Thiago Pavarino tá do meu lado tocando outras coisas do dia a dia do desenvolvimento e na execução dos projetos, o O Eduardo Nasser. Eduardo. Então com isso eu consigo sempre estar navegando em todos os projetos. A produção criativa, ela é algo muito interessante, porque o produtor no Brasil demorou a ter a cara que o produtor americano tem, né. Uhum. Eu lembro as primeiras vezes que eu entrava nas ilhas de edições, dizia isso aqui pra cá, pra cá, pra cá, era um susto, assim. E lembro de ouvir de alguns montadores: "Uou, produtores deveriam fazer mais isso, estar ao lado dos seus diretores e dizer: 'E se você fizer isso, isso, isso?'". Então eu acho que hoje o Brasil aceita melhor o produtor que é criativo, que está palpite é uma palavra muito ruim, mas que está atuando, não Uhum. palpitando de maneira nenhuma, atuando ao lado do diretor e do roteirista no roteiro, ao lado do montador e do diretor na montagem, e ao lado do distribuidor, né, no lançamento, fazendo a estratégia de olhar, criativo mesmo, somado ao mercadológico, né, pra como você vai chegar ao público e como você vai chegar com essa obra ao fim dela. Então, eu acho que hoje existe um respeito maior. Antes isso era mais difícil, mas hoje tem um respeito maior e os próprios streamings estão também, inclusive, dando cursos, assim, aos produtores do que é a função da produção criativa e valorizando mais. Então, hoje a gente tem, inclusive, nos desenvolvimentos de streaming, modelos onde o diretor só vai entrar no green light. E Tá, quem vai tocar todo o desenvolvimento ao lado do chefe de sala é o produtor.
Tá. Então, eu acho que agora essa função tá mais azeitada com todos os talentos que estão ao lado do produtor nesse momento, ouvindo o produtor melhor, entendendo melhor a função. Eu gosto muito, mas ela nunca vai ser a única função que eu consigo exercer, né? O produtor tá sempre com 15 coisas ao mesmo tempo agora. Então, mas vamos falar das 15 coisas também, gente, porque eu acho que é importante. Às vezes é isso assim, não sei se as pessoas, enfim, sei lá, que estão pensando em ter uma produtora ou ter uma produtora, tem uma ideia, uma dimensão da quantidade de responsabilidades que um produtor tem, Ah, né? E que, obviamente, isso envolve dinheiro, então super. é uma coisa que precisa se estar ali atento, mas que também tem esse trabalho administrativo de encontrar essa equipe certa para fazer as coisas andarem e de estar sempre também olhando um pouco para o futuro, porque, né, tá produzindo o negócio hoje e amanhã, né, o que que a gente vai, né, começar a produzir? Amanhã lanço esse, o que que eu vou fazer depois? Então, é isso mesmo, né? É. De estar em várias frentes, né? Atuando e dialogando. Na Maia, a gente tem uma média de 7 a 8 projetos. Tá, Então, quando a gente começa a financiar, e 3 deles, por exemplo, já estão financiados, a gente vai colocar 3 no lugar. entendi. Tá. Então, eles estão sempre em estágios diferentes, né? Desses 7, 8. Vai ter um finalizando, tem um outro ainda em sinopse, tem um outro que já tem o roteiro, tem o outro que está em pós-produção, tem o outro. Mas a gente tem uma média de 7, 8 projetos. Por quê? Porque abrir uma produtora e fazê-la saudável é você ter um ritmo de produção colocado, né? Porque Uhum. senão você não paga conta e você não fica de pé enquanto empresa que gera emprego, que funciona, que tem uma sede, etc. E, ou, consequentemente, um custo. Então, a gente está sempre fazendo vários projetos ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, no ano passado eu escrevi o meu primeiro roteiro, sei lá, meu mesmo, assim, com a ideia minha, né? Porque eu já fiz alguns argumentos, ou colaboração, ou roteiro da série que é baseado no do filme. Mas uma ideia mesmo que veio que eu sentei e escrevi do meu primeiro curta. E daí ganhei a Paulo Gustavo e dirigi. Bacana. Então agora, nesse momento, eu estou finalizando. Fazendo com o Pedro Neusman todo o desenho de som, mixagem, a trilha, enquanto eu cuido das artes, da cor, com a Elisa Mendes, fotógrafa. Cada hora eu estou num lugar da finalização e o curta fica pronto daqui a 10 dias. Então, Uau. esse tá uma correria. Ao mesmo tempo, a gente está filmando com o Fábio Mendonça, tá na 5ª diária de filmagem. Quando sair aqui, a gente já vai ter terminado a filmagem. E a gente está filmando no centro de São Paulo. Então, ontem, por exemplo, a filmagem estava linda, todo mundo me mandando os deles, eu não fui ontem. E aí, de repente, o Fábio escreve e fala: tem uma Maquita que não desliga. E Socorro. no grupo que somos eu, Eduardo Nasser, André Novise e eles, os produtores, a gente tentando resolver a A Maquita. Maquita. E aí acaba a sua diária, que estava linda, né? Ai, gente. Então, no mesmo dia que eu tô finalizando, tô aqui filmando e resolvendo a Maquita. A sala de roteiro que a gente está desenvolvendo agora para uma plataforma, ontem entregava para a Greenlight a última fase de desenvolvimento. Vamos torcer. Então, é muita coisa, assim. A gente estava com uma bíblia de 70 páginas para eu ler de um dia para o mesmo dia, assim. Entendi. E é uma delícia, é muito corrido, mas é uma delícia. Eu sou muito mais feliz fazendo isso do que... Sei lá, eu estudei comércio exterior antes e eu trabalhava num hangar. E assim que eu comecei minha carreira, eu trabalhava num hangar comprando e vendendo e atendendo as pessoas que alugavam os aviões, sabe? Tá. Comprando e vendendo. Rotina. Sabe? E aí um dia alguém alugou o espaço para voar, para filmar. E eu falei, eu tô dentro desse escritório e alguém ganha dinheiro em cima de um helicóptero para filmar Minas Gerais? Isso era lá em BH. E aí eu falei, eu vou fazer isso da vida. E 6 meses depois eu já estava cursando comunicação e estava em cima do helicóptero filmando Minas, fazendo um programa na Rede Minas. Certo. Minha primeira coisa foi direção até lá atrás e tal. E mudei a vida ao ver aquilo. Então eu não tenho dúvidas que fazer audiovisual é difícil, é cobertor curto de grana, é lidar com 80 coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, com o estresse e às vezes abdicar da vida pessoal e da família. Mas eu realmente levo o trabalho como vida pessoal também, no sentido de que
criar e produzir arte, cultura e ter essa responsabilidade como algo seu, não dá muito para separar, Não, é né? uma parte da gente, é uma É parte de parte da você. gente. Eu Sim. adoro. Então eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim. Joia. E desafios do mercado, desafios de uma produtora no cenário atual. O maior desafio é não ter previsibilidade. A Uhum. gente não tem. Não. Você fala, tem uma linha do fundo setorial saindo, tá bom, mas saiu, o resultado vem daqui a 6 meses, o desembolso vem daqui a 1 ano. Ou 6 meses, mais 6 meses. A imprevisibilidade do mercado é o que faz com que nós que mantemos empresas, né, não consigamos saber onde você vai estar no dia seguinte, assim. Então, apesar da gente lidar com cultura e, consequentemente, com incentivos fiscais, com dinheiro público, para financiamento das obras, a gente é uma empresa privada que emprega e que tem conta todo fim do mês, assim. Então, se a gente tivesse o mínimo de previsibilidade, a vida seria outra para todos os produtores. Esse é o nosso maior desafio, porque você planeja, você contrata as pessoas se planejam. Os talentos dizem, tá bom, então durante 2 anos eu tô nesse filme com a Maia. E aquele filme vira 4. Então, isso atrapalha a vida de uma cadeia inteira de profissionais. E é inerente a gente. É uma batalha política e de mercado, os produtores estão, né, seguem batalhando, é dia a dia mesmo, porque mudam os governos e, consequentemente, também as dificuldades aumentam, diminuem, etc. Mas se tivesse previsibilidade, estaríamos todos melhores. Quando o Sim, em mercado é em construção, consegue. construção, você vai corrigindo as placas tectônicas. Então, acho que essa é a dificuldade do momento, assim. Previsibilidade e organização. Mas, de novo, confio e acredito que são placas tectônicas tomando seus lugares. Boa, muito bem. Vocês fizeram um projeto chamado A Máquina, que vocês fizeram com a Lei Paulo Gustavo. Como que Foi pra gente? como que foi para A Paulo Gustavo foi maravilhosa para o mercado, né? Não só audiovisual, mas ela foi essencial, além de maravilhosa, porque estávamos todos sentindo muito, né? O fim da pandemia ainda, e de novo, tudo que eu venho dizendo aqui da demora das coisas acontecerem. Então, ela foi realmente uma lei emergencial e uma lei que permitiu com que a gente recomeçasse. Então, na produtora, a gente teve dois projetos. O curta, que eu mencionei, que também é Paulo Gustavo, e o assunto dele é a gravidez na adolescência, que o Brasil é um dos piores números mundiais de gravidez na adolescência. 1 a cada 7 bebês brasileiros é filho de mãe adolescente. gente? 400 mil meninas engravidam anualmente, sabe? Antes dos 19 anos. E a gente tem muito pouca política pública mesmo, assim, nas escolas, na saúde, na cultura. Então, esse curta é uma pontinha de tentativa de falar nisso. Peço até licença para dar esses dados aqui, porque a gente tem que observar e batalhar para que haja, né, dentro de um país conservador como o nosso, mais diálogo e mais política pública mesmo de educação sexual. E o outro foi uma linha que a gente também ganhou, que era uma linha de apoio a pequenas e médias empresas. Tá, E o nosso projeto foi o desenvolvimento desse livro do Walter Ugumãe com o CAL. tá. E a gente, no cinema, existe uma regra que só quando você capta 80% do seu projeto é que você pode mexer no seu dinheiro. Ou você tem que fazer um projeto de desenvolvimento antes da Ancine, captar esse dinheiro, prestar conta dele e depois começar a produção. Forma essa que eu não gosto muito de trabalhar, prefiro trabalhar direto com... Mas aí é de cada um, direto com o financiamento integral do projeto. Tá. Então, dito isso, quando a Paulo Gustavo entra, ela permite que a gente comece o roteiro e dê o start e o pontapé inicial do projeto e antecipe, então, o desenvolvimento desse projeto. Foi muito importante, foi fácil, foi prazeroso de poder desenvolver e pagar os nossos roteiristas, né? E ter ali o dinheiro disponível. Então, Fazer com tempo, fazer né, com com tempo, com tranquilidade, tranquilidade. dedicado. Só elogios. Foi ótimo. A gente agradece até. Bacana, muito bem. Ai, Diane, o nosso tempo, infelizmente, está esgotando.
mas queria muito agradecer, enfim, você compartilhar no podcast Videocast a sua história, Legal. a sua experiência. E queria que, se você puder deixar uma mensagem, um conselho, uma sugestão, um abraço para aqueles produtores que estão aí no mercado também buscando seu espaço e tentando entender um pouco qual é a sua missão nesse mundo, vamos dizer assim, a sua cara. Eu adorei estar aqui. Eu acho que a gente enfrenta as dificuldades do mercado que falamos. No nosso caso de mulheres, a dificuldade de ser mulher sentadas como executivas a uma mesa. Várias outras. Mas eu vim do interior de Minas Gerais, de uma cidade de 17 mil habitantes. Sou contadora de casos desde que eu nasci. Então, hoje, quando eu me vejo em São Paulo produzindo cinema dessa forma, né, com tantos talentos, de novo, que eu admiro tanto, trabalhando do meu lado. O nosso próximo filme é com Joana Mariani, Bruno Galhaço e Giovanna Banchi, né? Então, a gente está agora filmando Natália Dill e Fabinho Mendonça. É tão bom estar do lado dessas pessoas. Então, aos novos produtores, acreditem, tudo é possível. Agora, também cuide dos talentos ao seu redor, assim. São os roteiristas, os diretores, os atores que vão colocar o que a gente faz na tela da melhor maneira, né? Ao nosso lado, de mão dada, dê a mão a eles, impulsione. Eu acho que o trabalho do produtor é impulsionar os talentos de roteiristas, diretores, atores, da melhor maneira possível. E esse é o nosso maior talento também. É isso. Boa, arrasou. Muito obrigada. Obrigada aos nossos espectadores e ouvintes e até a próxima. Vem conhecer mais a Maia e é isso. Obrigada.